As hard skills são aquelas habilidades que são fáceis da gente comprovar. As hard skills são aquelas habilidades que eu diria que são até mais fáceis da gente aprender. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, e na nossa quarta aula o tema é: quais são as hard skills para um Product Owner? Vamos lá? Quando a gente está procurando iniciar uma nova jornada, e muitas das vezes essa jornada significa começar uma nova posição, um novo cargo, um novo papel, que até antes a gente não tinha experiência ou nunca tinha experimentado, é muito comum a gente procurar identificar quais são ali as habilidades e técnicas necessárias para desempenhar aquela função. Pode ser que você, nesse momento hoje, esteja nessa etapa da vida, olhando para a oportunidade de ser um Product Owner e pensando assim: puxa, quais são as habilidades que eu preciso ter? Quais são as técnicas que eu preciso aprender para ser um PO casca grossa? E aí? Porque se você, por exemplo, quer começar a ser um chefe de cozinha, se você quer trabalhar como chefe de cozinha, o que você vai fazer? Você vai procurar saber ou aprender a cozinhar pratos. A cozinhar pratos frios, pratos quentes, como é que faz? Como é que se faz doce? Como é que se faz um bolo? É natural. Se você quer, por exemplo, começar a trabalhar com edição de vídeo, você também vai procurar identificar ali quais são as habilidades. Você vai tentar identificar ali qual é o software que se utiliza para editar vídeo, se é, por exemplo, o Photoshop, o Final Cut Pro, seja lá qual for, e quais são as técnicas de edição para se trabalhar com edição de vídeo. A essência aqui é o quê? A essência é que a gente, quando está nesse início de jornada, a gente foca nessas habilidades. E não é à toa, porque são as habilidades que dão sustentação àquele novo papel, aquele cargo, aquela profissão. Então, é aquilo que eu faço que me define. Por exemplo, se eu digo assim: olha, eu sou médico, mas no dia a dia eu não vou para o consultório, eu não examino ninguém, eu não receito remédio para ninguém. Eu sou um médico? Não. Mas eu estou lá, no computador, ou presencial, lidando com Product Owners, apoiando eles no dia a dia. E aí, eu sou um médico ou eu sou um consultor que estou ajudando ali times de produto e Product Owners? Médico é que eu não sou, não é verdade? Então, são as habilidades que fazem com que definam o que realmente nós somos. E aí, a gente chega num tema onde a gente começa a dividir essas habilidades em duas categorias: soft skills e as hard skills. O nosso foco da aula de hoje são o quê? São as hard skills. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai procurar entender aqui o que são hard skills e o que são ali as soft skills, porque a gente precisa diferenciar direitinho o que são cada uma delas. Então, a gente pode começar a entender que as hard skills são aquelas habilidades que são fáceis da gente comprovar. As hard skills são aquelas habilidades que eu diria que são até mais fáceis da gente aprender. As hard skills são aquelas mais palpáveis, mais tangíveis. São aquelas que, por exemplo, a gente consegue comprovar através de um diploma, de um certificado. Por exemplo, quando
você quer se candidatar a uma nova vaga, geralmente as pessoas colocam o quê, na sua grande maioria, no seu currículo? Hard skills. Olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei escrever histórias de usuário, eu sei criar um baita de um backlog, eu sei isso, eu sei aquilo. É até verdade que as empresas acabam privilegiando mais as hard skills. Só que a gente tem uma outra classe de habilidades, que são as soft skills. O que são as soft skills, Marcelo? Calma, pequeno gafanhoto. Soft skills são aquelas que não são habilidades que a gente consegue tangibilizar. Elas levam mais tempo para a gente identificar se a pessoa tem elas bem desenvolvidas. Quer ver um exemplo? Jogo de cintura. O que é jogo de cintura? Você pode até utilizar outra palavra. Mas o que é jogo de cintura? Imagina que você está numa reunião. E nessa reunião que você convocou, alguém começa a falar e não para de falar. E essa reunião, ela foi convocada e ela foi agendada para quê? Para 30 minutos. Nada mais do que isso. Passou ali 25 minutos e você não conseguiu ainda transmitir os pontos principais e direto ao assunto. O que faltou ali? Um pouquinho de jogo de cintura para lidar com aquela pessoa que começou a falar e não para de falar. Tenho certeza que você já passou por isso no teu dia a dia. Então, as soft skills, elas são essas habilidades que levam tempo para serem desenvolvidas. E são habilidades que até levam mais tempo para a gente identificar se a pessoa realmente tem ou não tem aquela habilidade. E olha, são mais difíceis até da gente comprovar se a pessoa tem aquela habilidade ou não. E, como eu já falei anteriormente, as empresas têm o costume de dar ênfase nas hard skills. Mas, Marcelo, a grande pergunta aqui é a seguinte: quais são, então, as hard skills necessárias para que eu possa ser um baita PO, ser um PO casca-grossa? Segura um pouquinho, pequeno gafanhoto, porque hoje, nessa aula, eu vou falar sobre 3 habilidades, 3 hard skills que você precisa dominar para ser esse PO casca-grossa. Para você não ser o tal do PO Nutella, o tirador de pedido, o garçom de luxo. Já vai fazer sentido. E quando a gente fala ali em hard skills, já deu para perceber o seguinte: o hard é soft e o soft é hard. Guarda isso. O hard é soft e o soft é hard. O que eu quis dizer com isso aqui? As hard skills, elas são muito mais soft, são muito mais tranquilas da gente aprender. São as habilidades técnicas. São aquelas habilidades que a gente aprende, vai para um curso, aprende a técnica, aprende o como fazer. É mais rápido, é mais simples. Já as soft skills, elas são muito mais duras, hard, difíceis de aprender. E geralmente elas levam muito mais tempo. É por isso que eu gosto de dizer que o hard é soft e o soft é hard. Eu fui aquele tipo de profissional que valorizava excessivamente as hard skills. Eu preciso confessar isso para você. Eu era aquele cara que falava assim: fulano até se comunica bem, mas o que importa é saber programar. O que importa é saber escrever um bom backlog. O que importa, em outras palavras, o que eu queria dizer é: tudo bem, as soft skills são boas, mas o mais importante são as hard skills. Só que com o tempo eu percebi que essas soft skills são difíceis de se desenvolver pra caramba. E olha,
eu aprendi da pior maneira possível. Eu vou confessar aqui para você que, olha, eu além de valorizar excessivamente as hard skills, eu me meti em maus lençóis num certo momento. Certa vez, estava lá eu, todo pimpão, é isso mesmo, feliz da vida, com o meu questionário de levantamento de requisitos de necessidade. Eu não sei se você já esteve aqui, assistiu uma aula, e você sabe que esse questionário ele me marcou muito. Por quê? Porque era um questionário que tinha nada mais, nada menos do que 33 páginas. Só que calma, eu vou te dizer o que isso significava na prática. 33 páginas, cada página tinha em torno de 8 a 9 perguntas. E qual era a minha missão? Eu pegava o questionário, imprimia, 33 páginas, botava debaixo do braço. O que eu fazia? Eu ia para o cliente para fazer todo o levantamento. E eu perguntava todas as perguntas das 33 páginas. Eu ia da primeira pergunta até a última pergunta. Eu não preciso dizer para você que isso durava horas e horas. Para te falar a verdade, chegava a durar um dia inteiro, quando não 2 dias. O que me faltou ali? Me faltou hard skill? Não. Eu tinha o meu método, eu tinha a minha técnica, eu ia da primeira à última pergunta, direitinho, olha só, direitinho, tá bom? Eu fazia isso, da primeira até a última. Só que, qual era o resultado? O cliente estava esbaforido. O cliente não aguentava mais, ele falou, Marcelo, pelo amor de Deus, chega. O que me faltava ali? Me faltava uma soft skill de jogo de cintura, de empatia. Me faltava até compaixão. Será que a gente pode utilizar essa palavra aqui? Para entender o quê? Para entender que passar por aquela experiência de responder mais de 300 perguntas em um só dia, e talvez transbordando até para o dia seguinte, era extremamente cansativo. E foi nesse momento que eu concluí que eu preciso dominar as hard skills sem esquecer as soft skills. Então, eu preciso balancear. Mas por que as hard skills são tão importantes? E elas precisam, sem dúvida alguma, precisam ser temperadas ali com as soft skills. Mas por que elas são tão importantes? Por que eu preciso aprender técnicas? Por que eu preciso aprender quais são as habilidades que um PO ele precisa ter para ser um PO? Por quê? Primeiro, porque as hard skills são aquelas que garantem a assertividade do trabalho realizado. Se você é uma pessoa, um confeiteiro, uma confeiteira que faz bolo, e aí você fala assim, quer saber? Eu vou fazer bolo do meu jeito. Não vou ficar preocupado em utilizar técnica. Eu não vou me preocupar com nada disso. Eu vou pegar farinha, vou botar leite, vou misturar com manteiga, vou jogar uns ovos, vou misturar tudo e vou jogar dentro do forno. O que você acha que vai sair? Vai sair um bolo? Vai, até vai. Mas que bolo que vai sair? Além de um bolo não muito bom, quão promissor será a sua carreira de confeiteiro, de confeiteira, se você não dedicar um tempo para você desenvolver suas hard skills? Eu tenho certeza que você não passa de um mês. Não passa de um mês. Então, as hard skills, elas garantem a assertividade do trabalho realizado. Pensa no PO. Pensa no risco que é um Product Owner falar assim, o que é importante é ter um backlog. Eu não estou preocupado em escrever histórias direitinho, em utilizar as melhores técnicas para escrever um backlog. Eu não estou preocupado com nada disso. Eu estou preocupado com o seguinte, eu quero ter um backlog de qualquer jeito, ou da melhor maneira que eu puder,
sem gastar tempo ali desenvolvendo técnicas, utilizando as melhores técnicas, e o que importa é eu estar lidando ali com o cliente, fazendo meio de campo, tendo jogo de cintura, ou seja, só as soft skills. O que vai acontecer? O que vai acontecer é uma coisa muito simples. Quando o time se reunir numa planning, num planejamento, para puxar os itens para implementação, sabe o que vai acontecer? O time vai olhar assim e vai falar: ô, Pio, temos um problema. Eu não estou entendendo nada, ou então estou cheio de dúvidas para implementar esse item, para desenvolver essa demanda que está no backlog. Ah, mas eu vou tirar tuas dúvidas agora. É isso, é aquilo. Ô, Pio, ainda tem muitas outras dúvidas. Sabe o que vai acontecer? A não atenção para essa hard skill vai fazer com que o time gaste mais tempo no planejamento. Isso vai levar mais tempo do que deveria. Vai contribuir para existir um maior risco no desenvolvimento daquele item. Porque, para pensar, se o desenvolvedor puxou a demanda e não está entendendo bulufas, ou está com uma série de dúvidas, qual é a chance desse desenvolvedor desenvolver adequadamente ou assertivamente aquele item? É mínimas as chances. Então, a falta de atenção às hard skills, ou, não, o que eu sei até agora tá bom, vamos tocando assim, vai não só prejudicar o time, mas o sucesso do produto. E aí eu te pergunto, se a tua principal entrega, que é o produto, como Product Owner, se você não consegue entregar um produto, se você não consegue dizer para o time assertivamente o que precisa ser feito, quais são as suas chances de você ter sucesso dali para frente como Product Owner? Muitas ou poucas? Eu tenho certeza que muito poucas são as chances. Então lembra sempre disso. Hard skills garantem ou aumentam a probabilidade de assertividade do trabalho realizado. Segundo motivo pelo qual você precisa ali entender quais são as hard skills e desenvolvê-las cada vez mais. Por falar nisso, eu sempre gosto de citar ali a frase do Michael Jordan, né? É muito engraçado, porque o Michael Jordan foi um dos caras que mais acertou os saques. E aí é muito engraçado como que o ser humano ele gosta de atribuir genialidade àquilo que não é genial. Ah, não, o Michael Jordan é um cara iluminado, o Michael Jordan ele foi dotado de uma genialidade, nem precisou se esforçar. Lê do engano. Michael Jordan ele diz o seguinte, ele era o cara que mais treinava, que mais desenvolvia aquela hard skill de quê? De lançar, de fazer o saque não, né? Saque é no vôlei, é de lançar a bola na cesta. Foi o cara que mais fez isso. Ele falava o seguinte, que enquanto os amigos dele iam para casa, ele é o cara que estava ali até altas horas da noite treinando arremesso. E aí? Esforço? Dedicação? Ou genialidade? Eu prefiro ficar com esforço e transpiração. E ele também. Ele também diz que tem muito mais de esforço e transpiração do que de genialidade. Qual é a lição que a gente toma para nós nesse sentido? Você não precisa ser um gênio para ser um Product Owner. Para com isso. O que você precisa é aprender as técnicas e saber quais são essas habilidades, que eu vou falar agora, as 3 principais, e desenvolvê-las cada vez mais. Praticar, conhecer, estudar, praticar. Estudar e praticar, estudar e praticar. Todo dia, para você ser o Michael Jordan do produto. E por que é importante?
além de garantir a assertividade do trabalho realizado, as hard skills, elas são essenciais para o sucesso não só do time, mas da sua carreira. Porque o que acontece? O que torna alguém, e por isso que eu trouxe ali o exemplo do Michael Jordan, o que torna alguém espetacular, épico? O que torna alguém um ponto fora da curva? Pegar o básico, pegar a técnica básica. Lembra do Michael Jordan, que fazia os arremessos? E treinar exaustivamente. É o que você precisa fazer. Resumindo aqui esse segundo ponto. Bem, mas vamos falar sobre as hard skills? Quais são elas? O porquê que elas são tão importantes assim para o Product Owner, para o PO? Vamos lá? Primeira hard skill. Mapear a experiência do usuário. Vamos entender isso. O que é mapear a experiência do usuário? O que é isso? Lá no passado bem distante, e eu me lembro muito disso quando eu era um analista de negócios, o que a gente fazia para entender os problemas, as dores do nosso cliente ou do usuário que bota a mão no produto e usa propriamente dito? A gente fazia aquilo que eu fiz. Pegava o questionário, botava debaixo do braço e perguntava para o cliente: e aí, cliente? Ou, e aí, usuário? Quais são suas dores? Quais são seus problemas? Na verdade, a gente nem perguntava isso. Depois é que a gente começou a perguntar. Na verdade, a gente perguntava assim: e aí, o que você quer na solução? Você quer a funcionalidade A? Você quer a funcionalidade B? O que você quer? Então, na verdade, a gente não se preocupava em entender as dores, os problemas, os contratempos, as objeções do nosso usuário, que é o que a gente chama de experiência. O nosso foco único, exclusivo, era perguntar para o nosso cliente, para o nosso usuário e falar assim: e aí, o que você quer? Qual é a feature que você quer? Você quer um incluir pedido? Você quer um listar? Uma consulta? Um CRUD? Você quer o quê? E aí, com o tempo, a gente passou a entender que a gente precisa muito fazer o quê? A gente precisa entender ali a experiência do usuário. Então, primeira hard skill, mapear a experiência do usuário. E o que é isso? O que é essa habilidade, essa hard skill de mapear a experiência do usuário? Uma técnica muito conhecida aqui é a tal da jornada do usuário, que não tem muito segredo, mas que você aprende a dominar depois que você estuda sobre ela, conhece e você pratica. O que é essa jornada? Na verdade, a jornada é uma grande descrição das principais etapas ou passos, steps, em que um usuário, seja lá quem ele for, executa para realizar um determinado objetivo. Vou dar um exemplo. Um exemplo da vida real. Objetivo: quero assistir um baita filme no cinema. Então nós temos ali o ator. Quem é o ator? Quem é a persona? Você. É o amante de filmes. É aquela pessoa que gosta de ir para o cinema. Eu, pessoalmente, gosto pra caramba e não troco a minha experiência do Netflix pelo cinema. Sou apaixonado ali pelo Netflix. Gosto pra caramba. Mas, ó, ir no cinema é uma experiência bem diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente mapeia essa experiência? Então, tá ali o você. Você é ali a persona. E a gente vai botar em cada... A gente vai descrever agora os passos. Então, primeiro, fulano acessa a internet. Passo 2. Fulano procura filmes no site do cinema. Passo 3. Fulano escolhe um filme. Passo 4. Fulano compra o ingresso. Então, deu para entender a ideia? A gente vai descrever todos os passos até que aquele objetivo seja completamente realizado. Pronto, é isso. Isso é mapear a experiência. E por que isso é interessante?
Por que a gente vai descrever as etapas ali? Porque quando a gente descreve essas etapas, o que acontece quando a gente descreve essas etapas, que é a jornada ali do usuário? Algo mágico acontece. Primeiro, eu não sei se você já teve a oportunidade, quando você bota pessoas na sala para fazer a jornada de um usuário de um produto, não é essa hipotética aqui, que é apenas a jornada sua, né, individual. Mas quando a gente está falando de um objetivo em que a pessoa usa um produto para realizar um objetivo, e você bota as pessoas na sala, você vai descobrir uma coisa muito engraçada. Pessoas diferentes, de diferentes departamentos, diferentes áreas, têm visões completamente diferentes da jornada do usuário. E aí eu te pergunto, se você tem pessoas que estão desenvolvendo um produto e que enxergam aquele produto, ou pelo menos a experiência do usuário, de uma maneira completamente diferente, como é que a gente pode ter sucesso para criar aquele produto? Se cada um está pensando uma coisa diferente da outra. Começa a fazer sentido? Por isso que mapear a experiência do usuário é o momento em que você entende quem é o seu usuário, quais são as etapas que ele executa para realizar aquele objetivo. E é interessante que depois que você mapeia, as pessoas que estão ali na sala pensam assim, tá, mas como é que a gente pode melhorar essa experiência? Será que a gente pode diminuir um passo? Será que a gente pode fornecer alguma ferramenta para naquele passo ali a experiência ser melhor? Isso é só um exemplo. Quando a gente está mapeando a jornada do usuário, pessoal, existem diversos outros elementos que a gente traz ali para cada etapa, como os touch points, ferramentas que o usuário usa naquela etapa. A gente mapeia qual é o sentimento do usuário naquela etapa, quais são os pensamentos do usuário numa determinada etapa. Então, exemplo, vamos supor que estamos falando da etapa de comprar ingresso. Qual é a experiência sua? Primeiro, a etapa ali é o comprar o ingresso. Quais são os seus pensamentos? Você está pensando assim, será que tem tem ainda ingresso para esse filme? Eu escutei fulana falar tanto sobre esse filme. Será que ainda tem ingresso ou será que acabou para essa sessão? Esse é um pensamento. Quais são os sentimentos? O sentimento ali é de muita ansiedade, expectativa, porque aquela persona, aquele ator está pensando assim, será que vai ter ingresso? Então esse é o sentimento. E depois você vai pensar em como que você pode melhorar aquela experiência, ou pelo menos naquela etapa, o que pode ser feito. Então, em vez de perguntar para o cliente, para o usuário, o que você quer, quando você tem a habilidade de mapear a experiência do usuário, você consegue diferenciar aquilo que o usuário quer para aquilo que o teu usuário precisa, porque você entende toda a experiência. Percebeu? Essa é a diferença. Esse é o grande valor em você desenvolver essa hard skill. Segunda hard skill. Não poderia deixar de ser criar o backlog do produto. Mas calma lá, que essa é uma das habilidades ou uma das hard skills mais pouco valorizadas ou supervalorizadas. Calma que você vai entender aonde eu quero chegar. O que é criar um backlog? Eu vou começar com a seguinte declaração aqui para vocês. Começa a parar de dizer que criar um backlog é escrever histórias de usuário. Um backlog é muito mais do que isso. Um backlog é muito mais do que escrever histórias de usuário. Primeiro, você precisa entender que um backlog
Ele é um artefato, lembra daquele acrônimo DEEP? Ele é detalhado no nível apropriado, ele é emergente, ele é estimado e priorizado. Mas eu quero pegar só a palavrinha aqui, emergente. O que é emergente? Emergente significa que, a qualquer momento, um item pode ser incluído no backlog. A qualquer momento, um item pode ser excluído do backlog. A qualquer momento, um item pode ser alterado do backlog. Então, a gente não pode tratar o backlog como um contrato. Um contrato que foi aprovado e assinado. Ah, não. Está ali no backlog, então a gente não pode mais mexer nele. Para com isso. Isso não existe. Isso não é o conceito de um backlog. Agora, por outro lado, o backlog também não é um caderninho de anotações, onde a gente vai deixar com que todo mundo coloque tudo e qualquer coisa. Não, nada disso. Então, o equilíbrio não é nem 8, nem 80. Um backlog são todas as ideias que a gente tem e que podem corroborar aquela visão do produto. Pois é, se você não sabe, a gente tem uma aula aqui de visão do produto, corre lá e depois vai assistir. Então, o backlog, ele é um conjunto de elementos que corroboram o quê? Essa visão. Então, primeiro, backlog não brota do chão. Um backlog, ele não é criado perguntando ao nosso cliente ou ao usuário o que ele quer. Você não vai fazer isso. Jamais. Senão a gente volta ao passado. Então, um backlog, para que ele possa existir, para que ele possa ter qualidade, a gente precisa primeiro fazer o quê? Mapear a experiência do usuário, que é aquela primeira hard skill que eu trouxe para você. Uma vez que você entenda, aí sim você vai pensar nas pecinhas, aí sim você vai pensar no produto que vai melhorar aquela experiência ou suportar aquela experiência. E você vai registrar essas pecinhas do produto aonde? No backlog do produto, que é a segunda hard skill. Saber escrever um bom backlog. Para isso, você precisa ter elementos. E aí você vai pensar no seguinte, olha outro ponto importante aqui. Como é que eu vou estruturar o meu backlog? Ah, eu tenho que escrever um épico, depois uma funcionalidade e depois as histórias. Ah, não. Eu vou usar só épico e histórias. E aí, como é que você estrutura isso? Por que algumas pessoas utilizam épico, funcionalidade, histórias, e outras pessoas utilizam épicos e histórias? Tem o porquê. Claro que a gente não vai conseguir entrar hoje aqui no detalhe do detalhe, mas só para mostrar para você que saber criar um backlog é muito mais do que saber apenas escrever histórias de usuário. Tá bom? Terceira hard skill que o Product Owner precisa ter muito bem desenvolvido. Pensa no seguinte, primeira hard skill, mapear a experiência do usuário, onde a gente compreende dores, oportunidades, obstáculos, objeções. Uma vez que a gente entende, a gente começa a identificar aquilo que o produto precisa ter e fazer, que é quando a gente cria o backlog. E na terceira hard skill, que todo PO precisa saber, precisa desenvolver muito bem, é saber mensurar os resultados do produto. E aqui eu quero, assim, para tudo que você está fazendo, desliga a televisão, assiste novela depois, se está rolando futebol, desliga, vai ganhar mesmo, fica tranquilo, desliga o celular, joga ele fora. Para pensar no seguinte aqui. Por que você precisa saber mensurar os resultados do produto? Lembra que eu falei que as hard skills, elas ajudam no sucesso do time e da carreira do Product Owner? Você acha sinceramente que um Product Owner ele é responsável apenas por entregar funcionalidades?
É isso? Ah, não, eu estou entregando aqui funcionalidade. Olha que coisinha fofa aqui. Poxa, que bacana. Desenvolvi a funcionalidade de incluir pedido. Olha que bonito, olha que legal. Agora tem essa de consultar pedidos. Responde para mim. O cliente, ele quer o teu produto? O cliente, o usuário, ele quer realmente o teu produto? E aí eu queria que, se você sair daqui dessa aula, o que eu quero que você guarde é o seguinte: o teu usuário, o teu cliente, não quer o teu produto. Não fala isso, Marcelo, mas isso é a razão de existir do Product Owner. Não é. Não é. A razão da existência do papel de um PO, de um líder de produto, é o quê? São os resultados que você entrega para o teu cliente e para o teu usuário, e não o teu produto. O teu cliente, o teu usuário não quer o teu produto. O teu cliente, o teu usuário, usa o produto para conseguir aqueles resultados. Então ele não quer o teu produto. Mas ele sabe que para ele chegar naquele resultado do ponto A até o ponto B, ele precisa do teu produto. O teu produto é meio. O teu produto não é fim. Ele é meio para sair do ponto A até o ponto B. Isso é um produto. Esse é o ponto de vista que todo Product Owner precisa ter. E, consequentemente, isso vai exigir uma determinada postura do PO. Que postura, Marcelo? A postura de não comemorar, não celebrar sucesso com a entrega de funcionalidade. O sucesso de um PO, ele não vem da entrega de funcionalidades, mas sim do resultado que aquela funcionalidade proporciona. Aí eu te pergunto, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, como é que a gente sabe se o produto teve sucesso? Ou se aquela release, aquela versão que a gente está liberando, teve sucesso? É aí que entra a terceira hard skill: saber mensurar os resultados do produto. E para isso, existem diversas técnicas. Por exemplo, uma das mais comuns no mercado é quando a gente descreve ali os objetivos e os resultados-chave daquele objetivo. Eu vou dar um exemplo muito comum, muito utilizado. Objetivo: proporcionar uma excelente experiência de compra no aplicativo. Vamos supor que a gente esteja falando de um aplicativo de compra de passagem. Não sei se você já comprou passagem, mas olha, site de companhia aérea é uma das piores coisas do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Meus pais viajaram ontem, eles foram viajar, né, para Portugal. Uma das coisas que eu precisava fazer, além de comprar a passagem, era reservar o assento. E eu fiquei mais de 1 hora para descobrir uma coisa muito interessante. O ticket que eles compraram de passagem não dava direito para eles reservarem um assento previamente e de forma gratuita. Eles teriam que pagar. E eu fiquei procurando no site, eu ia para lá, para cá, e não achava o raio da reserva gratuita. Depois de 1 hora eu desisti. Eu falei assim, liguei, aí fiquei uns bons 10, 15 minutos falando, esperando a atendente atender, quando ela me deu a resposta: não, Marcelo, esse ticket aí, por esse valor, você vai ter que fazer o check-in para os seus pais somente no dia da viagem, no aeroporto. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então, experiência, né? Experiência é algo importante. Então, pensa aí, experiência do usuário. Objetivo, proporcionar uma excelente experiência. E aí você vai colocar ali os resultados-chave, que são o quê? Mensuráveis, que são quanti. Enquanto o objetivo é quali, os resultados são quanti. E aí você vai trazer números ou resultados desejados que você vai perseguir. Vou dar um exemplo aqui. Diminuir
o tempo de compra de, sei lá, vamos supor que hoje a pessoa gaste 20 para 10 minutos. Poxa, reduzir o tempo de compra em 50% é um baita indicativo de que a experiência melhorou. É ou não é? Está muito mais fácil comprar uma passagem. Então, você vai trazendo outros objetivos. Só que esses objetivos têm que estar ligados ao quê? Tem que estar ligados ao quê? A esses resultados-chave, ao objetivo. E esses objetivos e resultados-chave têm que estar resultado ao quê? Ao sucesso do cliente em sua experiência, que foi a primeira hard skill que eu trouxe para você. Percebeu como que as coisas estão entrelaçadas e o cerco se fecha aqui? 3 hard skills fundamentais para o sucesso de todo Product Owner. Primeiro, recapitulando, primeiro, aprender a mapear a experiência do usuário. 2, criar um backlog, o que não significa saber apenas escrever histórias de usuário. E 3, saber mensurar os resultados do produto. E eu dei aqui uma ideia muito simples de como que a gente faz isso na prática. A bem da verdade, as habilidades bem desenvolvidas, essas hard skills bem desenvolvidas, elas demonstram, sabe o quê? Senioridade. Porque assim, uma pessoa que está começando essa jornada, a jornada de Product Owner, ela está ainda aprendendo, ela ainda está se sentindo inseguro, o que é completamente normal. Mas à medida em que você vai praticando, vai desenvolvendo as hard skills, vai dominando, você vai criando o seu próprio tempero. A senioridade, que é o domínio dessas hard skills, ela vai mostrar para as pessoas na organização que você está preparado para outras posições. Por isso que eu gosto de dizer que quem trabalha como PO tem uma perspectiva incrível de evolução dentro da organização. Ah, mas Marcelo, que perspectiva é essa? Quando você se torna um PO e conhece aquele produto, você pode vir a ser um gerente de uma área, pode vir a liderar, a ser um diretor de produto ou liderar um outro produto. Você pode ser... Tem várias possibilidades, porque é o conhecimento do negócio que você vai adquirir ao desenvolver aquele produto e através do desenvolvimento dessas hard skills é que vai mostrar justamente essa senioridade. Porque se você for ver na grande maior parte das empresas, sabe como que as pessoas lidam com isso? Elas falam assim, não vamos preocupar com isso não, tá tudo aqui ó, na minha cabeça. Poucas são as pessoas que realmente pegam aquela técnica e masterizam ela. Sabe, poucas são as pessoas que realmente fazem a coisa digna de nota, onde todo mundo fala assim, caramba, isso é um belo de um trabalho. Você entra nas reuniões hoje, principalmente no dia a dia, nos tempos atuais, né, que a gente saiu de uma situação muito ruim nos 2 últimos anos, a gente pensa assim, a gente entra nas reuniões e todo mundo está o quê? Falando durante horas. Dificilmente alguém projeta alguma coisa. Quando projeta, é aquele PPT sem vergonha, cheio de bullet points. Mas ninguém traz aqueles elementos visuais encantadores que conseguem cativar a atenção das pessoas, cativar o engajamento das pessoas ao ponto das pessoas sentirem prazer em estar naquela reunião. É difícil isso. Então, quando você desenvolve essas habilidades, principalmente ali o da experiência, você consegue mostrar para as pessoas que você está num outro nível, num outro patamar de excelência. Um aluno meu, chamado Hugo, muito tempo atrás, ele estava me ajudando a escrever o backlog, né? A descrever o backlog. Eu não sei se você sabe, mas eu sou aquele cara chato. Chato mesmo.
Eu toda hora ficava dizendo assim para ele, Hugo, faz daquele jeito, não faz assim. Hugo, escreve ali as histórias. Bota os critérios de aceite. Hugo, usa o modelinho. Não bota a palavra usuário aqui. Hugo, faz isso. Hugo, faz aquilo. Ele sabe o que ele falava? Ele falava assim, Marcelo, deixa de ser chato. O que importa é, vamos fazer o backlog do jeito que dá. Cuidado com esse do jeito que dá. Vamos fazer do jeito que dá. E o importante é a gente se comunicar com as pessoas, entender as necessidades e passar ali para o time. Eu não preciso dizer de que a gente começou a ter problemas. A gente começou a ter problemas. Porque quando a gente coloca de lado e não dá tanta importância a essas hard skills, primeiro que você mostra, assim, como PO, será mesmo que você domina o negócio? Será mesmo que você sabe ser um PO casca grossa? Um PO ponto fora da curva? Ou você é aquele POzinho, meia boca, que faz até as coisas, mas é daquele jeito? Eu tenho certeza que o que você quer fazer é um trabalho de qualidade. É um baita de um trabalho. Você quer ser um baita de um PO. Eu tenho certeza que você que está aqui assistindo essa aula, você quer ser esse baita PO, porque as recompensas são excelentes. Um bom PO tem visibilidade, tem reconhecimento, tem perspectiva de evolução dentro da empresa e tem, em boa parte das empresas, uma recompensa financeira que acompanha os resultados. Mas Marcelo, eu sei de um PO que não necessariamente ganha muito e trabalha demais. Se ele for um cara bom mesmo, bom mesmo, casca grossa, ele pede demissão e eu tenho certeza que ele é contratado em, no máximo, um mês. Sabe como que eu sei disso? Tá cheio de vaga para PO. Mas para PO bom. Para PO que sabe dominar essas hard skills. Para PO que acha que escrever backlog é só ficar escrevendo as histórias, aí não, né, meu amigo? Aí não, né, minha amiga? Aí não. O mercado, ele não perdoa. Ele é uma peneira. Percebe? Ele é uma peneira. Então, assim, quem é o PO que domina essas hard skills tem mercado aos borbotões. E o Hugo, sabe o que aconteceu com o Hugo? Foi demitido. Foi demitido. Por quê? Era o famoso, vamos fazer do jeito que dá, e aí depois a gente vê o resultado. E o resultado não foi muito legal. A gente descobriu, com o tempo, que certas histórias não estavam bem descritas, certas histórias faltavam muitas informações, e aí o time puxava, desenvolvia e não era bem aquilo que o cliente queria. Lá no passado, o que mais me incomodava quando eu queria ser Product Owner, quando eu queria ser PO e eu era lá um analista, requisitos, negócios, era que eu olhava o mercado e falava assim, bacana, eu vou fazer uma certificação. E eu ficava todo empolgado, porque eu falava assim, poxa, legal, certificação deve ser uma coisa muito legal. Eu faço a certificação e já vou cair no mercado. Só que eu passei por essa experiência. Eu fui fazer a certificação e eu consegui perceber durante o curso de certificação que, embora aquela certificação seja importante para a minha contratação, ela não é suficiente para garantir a qualidade do meu trabalho e a minha permanência na empresa. Porque era raso. Uma certificação, e eu descobri isso lá atrás, ela me ajudava a passar no exame e a passar pela primeira etapa, que era ser chamado pelo RH para fazer uma entrevista. Muito bom, perfeito, conquistei, ponto conquistado, etapa concluída. Mas e as etapas seguintes? Trabalhar no dia a dia, vencer os desafios, os obstáculos que um trabalho de PO tem. E também os louros, né? Sem dúvida. Mas e aí? Aí eu precisei entender que a certificação ela não era mais, ela não é suficiente
para me dar subsídios para eu fazer um bom trabalho. Eu aprendi, por exemplo, num curso de certificação lá atrás, há mais de 10 anos atrás, que existia uma distância muito grande entre escrever uma história, que eu aprendi num curso de certificação, e escrever uma baita de uma história de usuário na prática. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para o campo de batalha, para a vida real, e não apenas ali naquele ambiente controlado de certificação, a gente precisa realmente aprender as técnicas e desenvolver essas hard skills. Por quê? Porque, em poucas palavras, a certificação tem um único propósito de quê? De te preparar para a certificação e vencer aquela primeira etapa de ser chamado para uma entrevista. Se você quer avançar nessa jornada e ser um PO e aprender ali e entregar resultado, você precisa dominar essas 3 principais hard skills. Mapear a experiência do usuário, criar o backlog do produto e saber mensurar os resultados do produto, porque no final das contas, o teu cliente quer o resultado. Então, se você está nesse momento hoje, iniciando essa jornada de ser um Product Owner, você precisa entender essas 3 importantes hard skills e colocar e aprender, se aprofundar e colocar isso em prática e desenvolver um pouquinho cada dia para alcançar a excelência, a maestria na utilização dessas técnicas. É difícil? Leva muito tempo? Não. Você não precisa levar tantos anos. Basta você realmente ir direto ao ponto e aprender aquilo que realmente faz a diferença no dia a dia.